O oeste era vasto e seco, um território onde a poeira se levantava a cada passo dos cavalos e o vento assobiava como um aviso constante de que a vida não perdoava os fracos. Ali, os homens se guiavam por códigos mais duros que o aço, e a honra era moeda mais valiosa do que o próprio ouro. Ninguém podia se dar ao luxo de perder o respeito da comunidade. Um deslize, e as portas se fechavam, os olhos se viravam, e a família carregava para sempre o estigma da vergonha. Foi nesse cenário implacável que Jonathan Miller, um fazendeiro conhecido por sua rigidez, descobriu o segredo que mudaria o destino de sua casa. A filha mais nova, Clara, de apenas 18 anos, carregava no ventre a prova de um erro, um filho sem pai, fruto de uma relação clandestina com um homem que não tivera coragem de assumir responsabilidade. Jonathan não era homem de meias palavras nem de piedade. O rosto marcado pelo sol, as mãos calejadas da lida com a terra e o gado, carregavam não só a força do trabalho, mas também o peso de um temperamento forjado na crença de que a honra da família estava acima de qualquer sentimento. Quando ouviu da boca da filha, em meio a lágrimas e súplicas, a confissão sobre a gravidez, não houve compaixão em seu olhar. Ele a escutou em silêncio, mas dentro de si a vergonha queimava como fogo. Cada palavra era uma punhalada em seu orgulho. O homem que havia engravidado Clara, um cowboy errante, sem raízes nem intenções de construir futuro, já tinha deixado a região. Fugira antes mesmo que o boato se espalhasse. A notícia, no entanto, não demoraria a correr. No oeste, nada permanecia oculto por muito tempo. Jonathan sabia que, se deixasse a filha permanecer em sua casa, logo seria motivo de cochichos na igreja, olhares tortos no mercadinho, e, pior que tudo, perda de acordos com vizinhos e comerciantes. Para ele, não havia dor maior do que ver seu nome arrastado pela lama. A mãe de Clara tentou interceder, chorando baixinho ao lado do fogão, mas o fazendeiro não lhe deu ouvidos. O silêncio dele era mais cortante que um chicote, e cada movimento, o cigarro que acendia, o chapéu que ajeitava, revelava a tempestade que rugia em seu interior. Naquela noite, sentado sozinho à varanda, Jonathan tomou sua decisão. Não seria pela via da violência, nem pela desonra de manter a filha enclausurada. Ele conhecia um homem, um ermitão que vivia nas montanhas ao norte, longe da cidade, um sujeito de reputação temida. Diziam que já havia matado, que não tinha lei nem igreja que o guiasse. Chamavam-no apenas de o Homem da Montanha. Para Jonathan, esse seria o destino adequado para Clara, entregue a um desconhecido rude, onde não pudesse manchar ainda mais o nome da família. Não importava se ela sofreria, não importava se choraria, o que pesava em sua mente era que o povo não poderia mais acusá-lo de frouxidão ou covardia. Ele teria dado um fim à vergonha. O fazendeiro se levantou da cadeira, apagou o cigarro contra a madeira da varanda e, olhando para a escuridão do horizonte, selou a sentença da filha. Clara não seria mais sua responsabilidade. Amanhã, ela seria levada às montanhas. A decisão não foi pronunciada em voz alta naquela noite, mas pesava como chumbo no ar da fazenda. A lua iluminava a terra árida, e o vento soprava seco entre as tábuas do celeiro, como se a própria natureza testemunhasse o julgamento implacável de um pai. No oeste, a honra não aceitava concessões. E Clara estava prestes a descobrir o preço cruel de ser entregue a um homem desconhecido, cuja vida era envolta em sombras e mistério. O sol ainda mal despontava no horizonte quando Jonathan Miller selou os cavalos. O frio cortante da manhã fazia a respiração sair em nuvens brancas, e Clara, envolta em um chale gasto, montou sem protestar. Os olhos dela estavam vermelhos de uma noite mal dormida, mas não havia lágrimas. O pranto já não lhe servia de nada. No lugar dele, uma chama silenciosa de raiva crescia dentro do peito. A cavalgada se iniciou em silêncio. O som dos cascos contra a terra gelada era o único ritmo que preenchia o espaço entre pai e filha. Jonathan não trocou palavra com ela durante todo o caminho. Seus olhos estavam fixos na estrada poeirenta que, à medida que avançavam, se transformava em trilhas estreitas rumo às montanhas. A cada passo, o ar ficava mais rarefeito, o vento mais frio, e a paisagem mais hostil. Clara sentia-se esmagada pela solidão daquele caminho. O silêncio de seu pai era tão duro quanto sua sentença. Olhava ao redor e via apenas árvores retorcidas, galhos cobertos por uma fina camada de neve, e o vazio interminável das montanhas que se erguiam diante deles como muralhas. Era como se estivesse sendo levada para fora do mundo dos vivos, para um exílio sem retorno. Em sua mente, o rosto do homem que a abandonara surgia em flashes, os olhos sorridentes, as promessas murmuradas sob as estrelas. Agora, tudo lhe parecia mentira.
O filho que carregava no ventre era o lembrete cruel de sua ingenuidade. O desprezo do pai e a solidão da cavalgada pesavam sobre ela, mas Clara mantinha a coluna ereta. Não se daria ao luxo de parecer fraca diante dele. Horas depois, quando o sol já havia subido no céu pálido e o frio se intensificara, alcançaram o sopé da serra. O caminho ficou mais íngreme, exigindo dos cavalos esforço redobrado. Jonathan conhecia bem a trilha. Já havia subido uma ou duas vezes para negociar com caçadores e lenhadores. Mas desta vez o destino era diferente, a cabana do ermitão que todos chamavam de Homem da Montanha. Diziam que era alto como um pinheiro, que suas mãos podiam matar um urso a socos. Alguns juravam que ele não falava com ninguém havia anos. Outros, que guardava segredos sombrios de um passado sangrento. Ninguém sabia ao certo, mas todos o temiam. Para Jonathan, esse temor era o que o tornava perfeito para receber Clara. Quando finalmente chegaram ao ponto mais alto da trilha, a cabana apareceu diante deles, uma construção rude de troncos, coberta por neve, com fumaça saindo de uma chaminé estreita. O lugar parecia isolado do resto do mundo, como se pertencesse a outro tempo. O cavalo de Jonathan relinchou, inquieto, quando um vulto surgiu à porta. Lá estava ele, o Homem da Montanha. Alto, ombros largos, barba cerrada e olhos sombrios como a noite. Vestia um casaco grosso de pele, botas gastas, e segurava um machado na mão como se fosse extensão natural do braço. Clara prendeu a respiração. Seu coração acelerou, e a sensação de medo a invadiu como uma onda gelada. Tentou manter a cabeça erguida, mas o olhar daquele homem a atravessava como lâmina. Não havia fúria em seus olhos, tampouco bondade. Apenas uma profundidade indecifrável, como se fosse feito de silêncio. Está aqui, disse Jonathan, rompendo o mutismo. Sua voz soou áspera, mas firme. A partir de hoje, é tua responsabilidade. O homem não respondeu. Apenas olhou primeiro para o fazendeiro e depois para Clara, avaliando-os como se medisse o peso de cada um. O silêncio se prolongou, espesso como a neve ao redor. Clara, confusa, esperava um gesto brusco, uma ordem ríspida, qualquer sinal de violência. Mas ele apenas se virou, largou o machado contra a parede da cabana e abriu a porta. Jonathan desmontou do cavalo e ajudou a filha a descer. O gesto não tinha ternura, era apenas parte da tarefa que se propusera. Clara quase tropeçou ao pisar no chão gelado, mas manteve a firmeza. O pai a conduziu até a porta e, sem olhar em seus olhos, entregou-lhe uma pequena trouxa com algumas roupas e pertences. É isso, murmurou, com frieza. Que Deus tenha piedade de ti. Sem esperar resposta, Jonathan montou novamente no cavalo e puxou as rédeas. O animal girou e começou a descer a trilha. Clara sentiu o coração despedaçar-se ao vê-lo se afastar sem sequer virar a cabeça. Não houve último olhar, nem palavra de consolo. Apenas a poeira levantada pelos cascos, até que ele desapareceu atrás das árvores. Ela ficou sozinha diante da cabana, sentindo o peso de sua nova realidade. O Homem da Montanha a observava em silêncio, imóvel, como uma sombra imensa contra a luz cinzenta do céu. A tensão era quase insuportável. Clara respirou fundo, reuniu toda a coragem que ainda restava, e deu um passo para dentro daquilo que seria seu novo destino. A cabana era pequena, feita de troncos empilhados de maneira bruta, como se tivesse sido construída apenas para resistir ao tempo e ao frio, sem nenhuma preocupação com beleza. Do lado de dentro, o cheiro de fumaça impregnava as paredes. Havia uma mesa rústica, marcada por cortes de faca, algumas ferramentas de caça penduradas, e peles de animais espalhadas no chão duro, servindo de tapete improvisado. Um rifle descansava sobre 2 ganchos, perto da lareira, e facas afiadas refletiam a luz bruxuleante das chamas. Cada detalhe gritava solidão. Clara observava tudo em silêncio. Não disse uma palavra quando cruzou a porta, nem quando o homem fechou atrás dela e voltou a se sentar diante do fogo. Ela manteve os braços cruzados contra o peito, os olhos firmes, como se quisesse proteger-se de qualquer movimento inesperado. Esperava ordens, gritos, talvez até violência. Mas o homem nada disse. Apenas a ignorou, como se sua presença fosse mais uma sombra entre tantas. A rotina dos primeiros dias foi marcada por esse silêncio sufocante. Ele acordava cedo, saía para caçar ou cortar lenha, e voltava com a barba coberta de neve e o corpo marcado pelo esforço. Clara, encolhida em um canto da cabana, recusava-se a falar com ele.
Quando ele lhe oferecia comida, aceitava sem agradecer, quando deixava água em um balde, bebia sem olhar em seus olhos. Era sua forma de resistir, de não ceder ao destino que lhe havia sido imposto. E, no entanto, havia algo estranho naquele homem. Ele não a tratava como prisioneira. Não a trancava, não levantava a voz, não encostava nela. Limitava-se a partilhar o espaço, como se estivesse disposto a deixá-la existir ali por conta própria. Clara não sabia se isso a confortava ou a inquietava ainda mais. O silêncio dele era um enigma, e cada gesto simples, colocar um prato de comida diante dela, deixar o fogo sempre aceso, cobrir a mesa com carne fresca depois de uma caçada, parecia conter um cuidado discreto, quase invisível. Numa noite particularmente fria, Clara acordou tremendo debaixo da manta fina que trouxera de casa. O vento entrava pelas frestas da cabana, e a temperatura caía sem piedade. Ao abrir os olhos, percebeu que o homem se levantara da cadeira, sem dizer palavra, e colocará sobre ela uma pele grossa de urso. Não tocou nela, não pronunciou nenhuma sílaba. Apenas se voltou para o fogo e retomou sua vigília silenciosa. Clara ficou imóvel por longos minutos, sem saber se sentia gratidão ou medo. O gesto era simples, mas carregava uma força que ela não esperava. A cada dia, o contraste entre o que ela temia e o que realmente acontecia dentro da cabana corroía suas certezas. Ela havia imaginado grilhões, insultos, humilhações. Em vez disso, encontrou distância e respeito. O homem da montanha parecia tão habituado ao silêncio que não sabia lidar com palavras. E, pouco a pouco, a raiva que ardia dentro dela começou a se misturar com uma estranha curiosidade. Quem era, afinal, aquele homem que todos pintavam como monstro? O inverno, porém, não dava trégua. Numa tarde, nuvens pesadas cobriram o céu, e o vento soprou mais forte que nunca. Quando a noite caiu, a tempestade de neve desabou sobre a serra com fúria. A cabana tremia a cada rajada, e a fumaça da lareira lutava para escapar pela chaminé entupida. Clara tentou se aquecer perto do fogo, mas o frio parecia infiltrar-se até os ossos. O homem da montanha colocou mais toras no braseiro e lançou-lhe um olhar breve. Sem dizer nada, puxou outra pele de animal e a estendeu para ela. Mas a tempestade avançava, e a temperatura caía rápido demais. Clara já não sentia os dedos. Foi então que ele fez algo inesperado, aproximou-se, sentou-se ao lado dela e puxou a pele para cobri-los juntos. O coração de Clara disparou. A proximidade era ao mesmo tempo ameaça e alívio. Ela recuou instintivamente, mas o frio era tão intenso que acabou cedendo. O calor do corpo dele se espalhou sob a manta, afastando pouco a pouco a dor gelada. O silêncio que os separava parecia agora diferente, menos um muro, mais um abrigo. Ela não sabia se podia confiar. Não sabia se aquela aproximação era o prelúdio de algo terrível ou apenas um gesto de sobrevivência. Mas, pela primeira vez desde que chegara, Clara permitiu-se relaxar por alguns instantes. Os olhos pesaram, e a tempestade rugiu do lado de fora como um animal selvagem. Dentro da cabana, dois estranhos dividiam o mesmo calor, unidos pelo instinto de resistir ao frio e pelo mistério crescente que começava a envolvê-los. Os dias que se seguiram à tempestade trouxeram consigo uma mudança quase imperceptível. O gelo ainda cobria o chão das montanhas, mas dentro da cabana, algo começava a derreter. O silêncio absoluto que marcará as primeiras semanas foi sendo quebrado por palavras breves, trocadas sem pressa, como se cada sílaba fosse uma pedra pesada a ser movida. Clara foi a primeira a ceder. Numa manhã, enquanto ele afiava o machado perto da porta, ela perguntou o nome dele. A voz saiu trêmula, mas firme. Ele ergueu os olhos por um instante e respondeu apenas: Elias. Nada mais. Mas para Clara, aquela única palavra foi como um fio de luz atravessando as frestas de uma parede. Agora, ao menos, o homem tinha um nome, e não apenas a sombra que todos chamavam de o Homem da Montanha. Com o tempo, outras breves conversas surgiram. Elias falava pouco, mas Clara percebia que, por trás de suas pausas longas, havia histórias não ditas, cicatrizes invisíveis. Certa noite, enquanto ambos aqueciam as mãos perto do fogo, ele revelou fragmentos de sua vida. Havia sido soldado em guerras que poucos ainda lembravam, vira homens morrerem em campos encharcados de sangue e perderá qualquer ilusão de glória. Quando voltou, não encontrou lugar no mundo, nem família, nem amigos, apenas o olhar desconfiado de quem o via como um estranho perigoso. Clara escutava em silêncio, o coração apertado.
pela primeira vez, não o enxergava como um monstro ou carrasco, mas como alguém ferido, marcado pela rejeição do mesmo modo que ela fora rejeitada pelo próprio pai. Os dias tomaram nova forma. Elias passou a ensiná-la tarefas da montanha. Mostrou como cortar lenha sem se ferir, como posicionar os pés firmes para que o machado descesse reto. Levou-a até trilhas cobertas de neve e lhe mostrou marcas sutis no solo, pegadas de veado, arranhões de ursos, rastros de coelhos. Os olhos de Clara se abriram para um mundo selvagem que nunca imaginara. Em troca, ela cuidava dele de forma silenciosa. Notou certa vez que Elias mancava após uma caçada. Quando ele adormeceu pesado diante do fogo, ela viu, sob a calça gasta, uma cicatriz profunda na coxa, mal cicatrizada. Trouxe água quente, limpou o ferimento, e aplicou ervas que aprenderá a usar com a mãe. Quando Elias acordou e percebeu o que ela fizera, não agradeceu em palavras. Limitou-se a fitá-la por alguns segundos, um olhar carregado de algo entre respeito e vulnerabilidade, e depois virou o rosto. Para Clara, aquele silêncio dizia mais que qualquer frase. Ainda assim, dentro dela, a dor persistia. As lembranças da fazenda, do pai que a vira não como filha, mas como mancha de vergonha, eram feridas abertas. E, a cada vez que levava a mão ao ventre e sentia a vida crescendo ali, o medo lhe corroía o coração. Que futuro teria aquela criança? Nasceria num mundo que já a condenara antes mesmo de vir à luz? Foi numa noite escura que a resposta começou a se formar. O vento uivava forte, mas não era só o vento. Elias, alerta, ergueu-se e pegou o rifle. Do lado de fora, vultos moviam-se entre as árvores, olhos brilhando no escuro. Lobos. O cheiro da carne defumada da cabana os atraíra. Clara recuou, o coração em disparada, abraçando o ventre como se pudesse proteger o filho apenas com os braços. Elias a empurrou para trás dele, a postura firme, como muralha. Os lobos cercaram a cabana, rosnando, arranhando a porta. Um deles tentou entrar pela janela lateral, e Elias disparou. O estrondo ecoou pelas montanhas, mas não foi suficiente para deter a alcateia. Um segundo lobo avançou pela porta semiaberta, e Elias, sem tempo de recarregar, atirou-se contra o animal. A luta foi brutal, dentes afiados contra punhos calejados, garras rasgando o casaco grosso. Clara gritou, mas Elias não recuou. Com um movimento desesperado, cravou a faca na lateral do animal, que caiu inerte no chão. Os outros lobos, assustados pelo sangue e pelo fogo da lareira, recuaram lentamente, até desaparecerem na escuridão. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração ofegante de Elias e pelo choro contido de Clara. Ele sangrava no braço e no ombro, mas ainda em pé, firme como rocha. Virou-se para ela, que permanecia imóvel, abraçada ao ventre. Por um instante, os olhares se encontraram, e algo novo surgiu ali, não apenas medo, não apenas respeito, mas um vínculo invisível, forjado na luta pela sobrevivência. Naquela noite, Clara entendeu que já não estava sozinha. O homem que antes parecia feito de pedra agora era também sua proteção. E, entre medo e esperança, o elo entre eles se firmou como o fogo que resiste ao frio das montanhas. A vida nas montanhas começava a ganhar um ritmo próprio. O frio ainda era implacável, mas Clara já não o sentia como inimigo, pois havia aprendido a enfrentar o gelo e a solidão com Elias. O vínculo entre eles, silencioso mas firme, se fortalecia a cada dia. No entanto, o passado tinha um jeito cruel de encontrar os vivos, mesmo quando parecia enterrado nas neves mais altas. Numa manhã cinzenta, Clara ouviu o tropel de cavalos na trilha abaixo. O som reverberou pelas árvores como o prenúncio de desgraça. Elias, instintivo, largou a lenha que carregava e pegou o rifle. O olhar dele endureceu, não era o olhar de um caçador, mas de um homem preparado para enfrentar inimigos. Poucos minutos depois, 4 cavaleiros surgiram entre as árvores. À frente, Jonathan Miller. O rosto severo, o olhar inflexível, a postura ereta no lombo do cavalo mostravam que não viera para conversar. Atrás dele, 3 homens armados, vizinhos, talvez, ou contratados para reforçar sua vontade. Clara gelou ao vê-lo. O coração disparou, e o instinto de filha quis correr até ele, pedir clemência. Mas uma nova força a segurou no lugar. O pai não era ali um protetor, era um fantasma que voltava para arrancar dela o pouco de paz que havia encontrado. Elias se posicionou diante da porta da cabana, o rifle em mãos. Não disse nada. Apenas ficou entre Clara e os homens que se aproximavam.
Vim buscar o que é meu, disse Jonathan, a voz grave cortando o ar frio. Minha filha voltará comigo. E essa criança, o olhar dele pousou sobre o ventre de Clara com desprezo, não terá lugar entre nós. O sangue de Clara gelou. Apertou os braços em torno da barriga, como se pudesse proteger a vida que crescia ali. Elias não se moveu. Seu corpo era uma barreira sólida, a respiração controlada, mas os músculos tensos como cordas prestes a arrebentar. Ela não vai a lugar nenhum, disse ele, finalmente. A voz era baixa, mas carregava uma certeza que fez os cavalos dos outros homens se agitarem. Jonathan estreitou os olhos. Não te pertence, Elias. É sangue do meu sangue, e não vou permitir que a honra da minha família seja enterrada neste buraco imundo. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo vento e pelo resfolegar dos cavalos. Elias manteve-se firme, o dedo próximo ao gatilho, mas não cedeu ao impulso de atirar. Clara sentia a cena como se estivesse fora do próprio corpo. O pai, que sempre fora figura de autoridade inquestionável, agora parecia um estranho que ameaçava não só sua vida, mas também a do filho. O coração dela batia forte, e dentro do peito nascia algo novo, coragem. Não vou voltar, disse, a voz trêmula no começo, mas logo firme. Todos os olhos se voltaram para ela. O senhor me rejeitou. Me chamou de vergonha. Agora não tem mais direito sobre mim. Jonathan enrubesceu de raiva. Clara, cala essa boca. Rugiu. Não tens ideia do que estás fazendo. Esse homem é uma fera. Ela ergueu o queixo. Prefiro viver com uma fera que me respeita do que voltar para um pai que me trata como fardo. As palavras cortaram como navalha. Jonathan estremeceu, como se tivesse levado um golpe. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Elias não tirava os olhos dele, pronto para disparar se fosse necessário. Um dos homens ao lado do fazendeiro murmurou: Jonathan, talvez seja melhor deixarmos isso por agora. O velho fazendeiro respirou fundo, tentando conter a fúria. Finalmente, puxou as rédeas do cavalo e deu meia volta. Isso não acabou, disse, cuspindo as palavras no chão gelado. Ainda vou tirar essa mancha da minha família. Com um comando seco, os homens o seguiram. O tropel dos cavalos ecoou pela trilha até desaparecer no vale. Clara permaneceu imóvel, o corpo trêmulo, mas o olhar firme. Elias abaixou o rifle e a encarou. Não houve troca de palavras, não era necessário. O que havia acontecido ali mudará tudo. Clara não era mais apenas uma jovem exilada pelo pai. Era uma mulher que escolhera seu próprio destino, e Elias era parte dele. Mas, enquanto o silêncio voltava a reinar nas montanhas, ambos sabiam que a ameaça pairava como sombra, o fantasma do passado retornaria, e retornaria com força. O inverno finalmente deu lugar a dias mais brandos. A neve derretia lentamente nas encostas, revelando pequenas manchas de terra escura e ramos verdes que insistiam em brotar apesar da aspereza do solo. A cabana, antes um abrigo frio e hostil, começava a se transformar em lar. Clara ajudava a organizar os poucos móveis, pendurava ervas secas perto da lareira e deixava o interior mais leve, como se fosse possível arrancar dali a sombra da solidão que por anos habitara o lugar. Elias, acostumado à dureza da vida selvagem, observava em silêncio enquanto a jovem trazia calor humano àquele espaço. No início, não sabia como reagir. Mas com o passar dos dias, cada detalhe novo, uma manta dobrada com cuidado, flores silvestres dentro de um jarro improvisado, a mesa limpa, fazia com que até ele sentisse que havia algo além da sobrevivência, havia vida, havia futuro. A relação entre eles mudará profundamente. Já não havia apenas desconfiança ou distância. Quando os olhares se encontravam, havia compreensão. O respeito silencioso que Elias demonstrara desde o começo transformará-se em algo mais, afeto, cumplicidade. Clara, antes humilhada e ferida, agora via nele não apenas o homem da montanha, mas alguém capaz de lhe oferecer aquilo que o pai lhe negara, proteção e dignidade. Numa manhã serena, o choro do bebê encheu a cabana. A criança nascerá pequena, mas forte, e seu primeiro respiro soou como sinal de redenção. Clara chorou, não de tristeza, mas de alívio. O filho que carregara com medo e vergonha agora era símbolo de esperança. Elias, que segurou a criança com mãos pesadas e desajeitadas, parecia um gigante transformado em guardião. Seus olhos, endurecidos por batalhas e solidão, se suavizaram diante daquele pequeno ser.
A criança passou a ser o centro de tudo. Cada gesto, cada esforço, cada lenha cortada e cada refeição preparada giravam em torno daquela vida nova. Elias, que sempre viverá como sombra, encontrou em Clara e no bebê um motivo para existir. E Clara, rejeitada por seu pai, encontrou no homem que todos temiam a chance de reconstruir-se. O narrador, distante, contempla esse renascimento simbólico. A cabana, antes marcada por silêncio e solidão, agora vibrava com o som de risadas, com o choro da criança, com a conversa baixa ao pé do fogo. O Oeste podia ser feito de dureza e violência, mas também era capaz de moldar laços inquebráveis, forjados na dor e na resistência. Ainda havia a ameaça distante do passado, Jonathan e sua promessa de vingança, mas naquele momento, nada importava mais do que a vida que renascia ali. O futuro era incerto, como sempre fora no Oeste, mas pela primeira vez, Clara não o temia. Numa madrugada clara, Elias abriu a porta da cabana e ficou parado, observando o sol nascer por trás das montanhas. O céu se tingia de laranja e dourado, iluminando a neve que restava em faixas brilhantes. Clara apareceu ao seu lado, com o bebê nos braços. Ficaram ali, os três, silenciosos, diante da imensidão. O vento soprava frio, mas o calor que emanava deles era mais forte. O homem da montanha já não era apenas uma sombra solitária. A jovem já não era apenas filha renegada. E o bebê, em seu choro frágil, anunciava um futuro de continuidade e redenção. Naquele instante, a história não era de vergonha, mas de esperança. O Oeste, com toda a sua dureza, mostrava que até no lugar mais árido e cruel podiam nascer novos começos. Se esta história tocou você, deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se para mais narrativas intensas do Velho Oeste. A história de honra, rejeição e amor nos lembra que até nos lugares mais sombrios pode nascer esperança. Compartilhe para que outros também sintam a força dessa jornada.